Estamos iniciando o minicurso 6 do 5º Colóquio de História e Memória da Educação no Rio Grande do Norte. E o nosso minicurso é denominado Enxergar a História da Educação a partir da iconografia. Bem, e nesse momento inicial, eu vou pedir a participação de todos, todas e todos também, todo mundo incluído, para ler, a partir do filtro cultural que vocês têm, o que vocês conseguem me dizer sobre essa imagem? Quem se arrisca? Provavelmente uma foto de formatura, e é todas as crianças estão enfileiradas, né, provocando uma ordem entre a imagem entre a bandeira do Brasil e a imagem do prédio, né, impondo um certo respeito. Mesmo. Você falou de um conceito muito importante para essa fotografia, a ordem. E o que a cor da fotografia também pode nos dizer sobre ela? A cor vai nos dizer, só em analisar, nós podemos observar que é um momento onde a ordem é muito importante, é um momento em que não havia fotografia colorida, pelo menos não aqui em Natal. E outra observação também é o fato de ter a presença de sujeitos mulheres e homens na foto, se não estiver enganada. É uma turma mista. Mista, exatamente. É uma turma mista. Aqui, ó, nós vemos as menininhas de sainha e o menininho, né, de shortinho. E estão todos misturados. Aqui tem esse fujão, né, também. O prédio, eu não sei aqui o contexto, mas lembra também aqueles grupos escolares, né, que eram bem pomposos. Isso na época. Na época estamos chegando lá. Na época da Primeira República, né, essa foto é de 1927. Cheguei perto. Chegou bem perto. Todos vocês viram como a imagem, ela não precisa, né, ela sozinha, o nosso filtro cultural já possibilita a gente fazer uma leitura dela. Não é verdade? Nós observamos a cor, nós observamos o prédio, o tipo da arquitetura. Aqui nós temos uma arquitetura eclética, muito característica do período da Primeira República. Nós temos a ordem... Oi? A professora Kelly também disse que é uma imagem produzida a partir de uma organização dos corpos no espaço. Isso mesmo. Porque qual era o tipo de Estado? Qual era o tipo de Estado durante a Primeira República? Nós vivíamos, basicamente, a perspectiva do Estado-providência, né? O Estado embasado nos ideais positivistas de ordem e progresso, né? Que está até na nossa bandeira republicana, né? Que está até hoje na nossa bandeira e faz parte, né, da nossa construção histórica. Então, como vocês viram, vocês, sem conhecer a imagem, né, vocês conseguiram trazer várias categorias para análise da imagem, né? E conseguiram identificar os elementos-chave. Né? Mas eu trago uma outra imagem aqui também. Sim, essa fotografia, né, como eu falei, é de 1927 e é aqui em Natal, do Grupo Escolar Antônio de Souza. Né? Infelizmente, esse prédio não existe mais. Natal, como sempre, se configura, né, como uma cidade sempre nova, que acaba destruindo, né, muito do seu patrimônio, mas era um prédio muito bonito, né, pessoal? E seria muito legal nós podermos ver hoje, né, a construção, essa construção que é o Grupo Escolar Antônio de Souza, que inclusive foi construído, né, pela Associação de Professores, durante, né, o governo do homenageado Antônio de Souza. E essa imagem aqui, a que remete? Aqui nós já não temos uma escola tão pomposa, né? Mas temos alguns elementos-chave. O que é que vocês me dizem sobre essa imagem? Essa imagem ela está mais relacionada ao meu objeto de pesquisa, assim, a pesquisa que eu desenvolvo. Ela, ao primeiro olhar, ela me parece... essa imagem me parece ser
o hasteamento de uma bandeira com um religioso e um político da região, e essas crianças, elas também eu acho que são meninos e meninas, não estou vendo direito, ou são só Sim, são meninas. meninos e São, meninas. né? E parecem ser meninos e meninas das classes populares, mais pobres, né? Isso. Então, parece ser uma instituição de acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade, talvez menores, não sei. Acho que isso me remeteu, essa imagem me Mas remeteu a qual o isso. período que você acha? Acredito que anos 30. Não, agora você foi longe. Você falou de 3 elementos muito importantes: a autoridade, o padre, a bandeira sendo o destaque, né, onde todos estão olhando para onde? Para a bandeira, né? Ninguém está olhando para a foto, como na fotografia anterior. Né? Nós teremos a bandeira aqui, mas ninguém está dando muita bola para ela, né? Ela está só compondo aí o cenário. Mas aqui, o Professora, foco é a bandeira. Olá. a Clara colocou que são questões relacionadas ao civismo, na década de 20. É relacionada ao civismo. Na década de 20, houve esse sentimento patriótico, até a própria história, né, ela era voltada exclusivamente para a construção da história da pátria, né, mas aqui nós estamos no momento da Ditadura? ditadura civil-militar, onde a igreja desempenhou um importante papel, né, onde a bandeira do Brasil era algo que era cantado. Gente, porque vocês são muito novinhos, mas eu, como sou mais. Assim, digamos que tem um caminho mais longo. Quando eu era criança, embora já não fosse mais ditadura militar, quando eu comecei a estudar, já era. Eu nasci em 82, comecei a estudar mais ou menos em 85, e sempre hasteávamos a bandeira nacional. Isso era uma ressonância, né, do período da ditadura civil-militar. Né? Então, se nós observarmos aqui, a bandeira ela é o destaque, né, da fotografia, está todo mundo olhando para a bandeira, ninguém está nem dando bola para a foto. É realmente um momento histórico onde tem-se mais fortemente essa massificação da educação, embora essa massificação, né, ela já venha desde os anos 20, né, com as escolas rudimentares, as escolas noturnas, e até mesmo antes disso, né, com as escolas isoladas, que permaneceram, né, desde o Império, para os lugares, né, mais afastados. Mas aqui nós temos uma imagem, né, que remete à ditadura civil-militar. Olha aqui a arquitetura, gente, como é diferente. Eu trago mais à frente a imagem de uma escola popular, né, durante a Primeira República, e essa aqui já é uma arquitetura bem diferente. Se parece um pouco com a arquitetura que nós temos na UFRN, né, que são essas linhas mais retas, essas linhas mais modernistas, né, que remetem ao período da construção de Brasília, né, nas décadas de 60, 70, 80. Então, Professora, oi? foi dito também, nossa, como essa imagem é representativa também desse período de 1920 e 1930, nas instituições de acolhimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Os períodos às vezes se parecem muito. Isso quem disse foi o Gabriel. E a Clara disse, a fotografia como documento barra monumento, perpetuando práticas refletidas na cultura escolar ao longo das décadas. Isso mesmo, porque a fotografia é bem isso, né? E todos os documentos, na realidade, são documentos e são monumentos. Né? Embora eles não tenham sido construídos, porque a grande diferença, como vai apontar Legoff, né, entre o documento e o monumento é justamente que o monumento é construído para que seja feita essa lembrança. Né? Já os documentos, como as leis, né, os documentos oficiais do governo, são feitos apenas para organizar, digamos, o cotidiano, né, dos órgãos públicos, o cotidiano da escola, né, os documentos escolares, mas todos eles se transformam nas mãos do historiador também em um monumento, né, um elemento da memória, um ajudante da nossa memória.
né? Então, essa escola remete principalmente a esse período da ditadura civil-militar, a gente tem que prestar atenção, tá, gente? Nos detalhes. Se assemelha muito com algumas questões, né, dos anos 20, 30, até de 1916, 1910, mas o diferencial é a gente perceber a questão, né, arquitetônica. E essa imagem aqui? Essa aqui todos sabemos, né? Remete a que período? Ao atual que estamos vivendo, né? Exatamente. Ao momento pandêmico de adequação do modelo presencial para o remoto ou a mesclagem nesse processo. Exatamente. De quando, né, estamos nesse processo de retomada das aulas presenciais em um momento de pandemia. E daqui a 20 anos, quando um historiador da educação for analisar essa imagem, e quando ele via as máscaras, né, o professor com a face child, e todos esses elementos aqui, as fitas de polícia para isolar as carteiras, né, e tudo mais, o historiador da educação não precisa necessariamente ser do futuro, né? Também podemos trabalhar com a perspectiva da história do tempo presente. Mas, quando o historiador da educação se deparar com essa imagem, ele vai fazer, né, justamente essa leitura que nós fizemos com as imagens anteriores, né, destacando os elementos principais da foto, para assim, né, percebermos. Então, gente, essas imagens, essas representações, né, estéticas da vida, das ações e afazeres humanos, né, e de seus desejos mais sensíveis, são expressões das necessidades humanas. Desde a pré-história, que nós, né, humanos, nós representamos o mundo, representamos o nosso cotidiano a partir das imagens. Né? Aqui você vê o cotidiano do homem pré-histórico, né? Caçando um boizinho, quando os bois ainda eram selvagens, né? Os bichinhos. E aqui, né, os homens em grupo cercando o animal. Então, nós seres humanos, ao longo da história, nós vamos sentir, né, essa forte necessidade de estar representando de forma visual, né, o nosso cotidiano ou os nossos mitos, como vai acontecer muito na Idade Média. Né? Na Idade Média, todas as igrejas, basicamente, elas terão pinturas, né? Muitos afrescos, muitas imagens relativas a elementos da Bíblia. E vai ficar conhecido essa produção, essa arte medieval, como uma Bíblia dos letrados, né? Como uma forma de ensinar, como a maioria da população, né, na Idade Média não sabia ler e escrever, então as imagens eram tidas como uma forma das pessoas que não têm acesso à leitura e à escrita entenderem, né, as passagens bíblicas. Só que essa questão ela foi, inclusive, já contestada pela historiografia atual, e o Jérôme Bachet ele vai dizer que essas imagens, para além de ser essa Bíblia dos iletrados, elas têm três funções, né, que é a de ensinar. Aí pega a perspectiva da Bíblia dos iletrados, né? Relembrar esses fatos para que as pessoas, né, não esqueçam das passagens bíblicas e também comover. Né? Quem de nós nunca entrou numa igreja, mesmo não sendo católico, né, e sente aquele clima, né, da igreja, aquelas imagens, admira as pinturas, né, os vitrais, aquele clima. Né? A gente não se sente bem? Imagina isso na época medieval, que as igrejas eram as construções mais suntuosas, né, das cidades. Então, e era o único lugar praticamente de socialização, né, propriamente dito, tirando as feiras, né, já no final da Idade Média e outros elementos que vão surgindo, mas até então as igrejas eram basicamente o único lugar de sociabilidade e eram, né, as construções mais belas, mais suntuosas e que havia mais, digamos assim, investimento artístico.
Então, a história das imagens vai, né, perpassar por todo esse caminho, desde a pré-história, né, nós vamos ter muitos movimentos artísticos que irão, né, consolidar a importância da imagem no nosso cotidiano, né, desde a antiguidade, desde a pré-história até os dias atuais. E o Jean-Claude Schmitt, ele vai dizer que os suportes dessas imagens são os mais variados. Né? Nós teremos a fotografia, a pintura, a escultura, a tela da TV, né? Mas, ao mesmo tempo, o termo imagem concerne também ao domínio do imaterial, e mais precisamente da imaginação, porque as imagens elas vão permanecer. Né? Quando nós vemos uma imagem, mesmo quando nós não analisamos, nós não a estudamos, ela fica gravada, né, em nossa memória. Hoje nós temos muito essa questão com os memes. Né? Quem vê um meme divertido e acha legal e fica com aquilo, né, na cabeça, vai fazer parte do nosso imaginário. E também não deixa de ser uma forma de ler o mundo, né? De lermos o momento histórico, de lermos as nossas perspectivas, né? Até de construir um instrumento para construirmos representações de nós mesmos. Né? Hoje em dia, nós temos as redes sociais, onde nós fazemos, né, toda essa propaganda, propriamente dita, nós enviamos a nossa imagem para o imaginário coletivo. Né? E as pessoas que estão em nossas redes sociais vão ficar, né, imaginando, as pessoas principalmente que não nos conhecem, vão ficar imaginando, né, como nós somos, dentre outras coisinhas mais, né? E aproveitar tudo isso para falar da vida dos outros também, acontece nas melhores famílias. Então, Professora, Oi? antes da parte de falar da vida dos outros, a Isabela tinha colocado exatamente: os memes são uma forma de interpretar as situações de maneira divertida, exercitamos o nosso imaginário e associamos a alegoria do meme às situações. Exatamente. Logo, logo, gente, os memes vão entrar nos estudos históricos. É uma forma de imagem, é uma forma de lermos o mundo, né? E de construir o nosso imaginário, assim como foi a charge. Né? Eu não trouxe aqui para vocês, mas as charges, por exemplo, tiveram uma grande importância durante a Revolução Francesa. E durante vários outros momentos, né, ao longo da história. E será algo muito presente. Quem aqui já utilizou, né, uma charge num trabalho? Ou já viu o trabalho de alguém fazendo uma charge, né, para interpretação, reflexão, até mesmo assistir uma aula. Né? Nas aulas, muitos professores utilizam, né, charges para exemplificar alguma coisa, algum elemento. Né? E, precisamente hoje, né, no nosso cotidiano, nós somos uma civilização da imagem. Nós temos imagem na palma da nossa mão, no nosso celular, nós temos na TV, nós temos em muitos outros suportes. Nós ainda continuamos com os museus de arte, né? Nós temos esculturas até nos nossos prédios, né? Que existe aqui em Natal uma lei municipal que todo prédio tem que ter uma escultura, tem que trazer, né, elementos artísticos. Então, né, nós somos uma cultura da imagem. E, como vimos, isso não é tão novo assim, apesar de hoje nós dispormos de muitos mecanismos, né, para a disseminação dessas imagens, desde a pré-história, como nós vimos, né, que nós, seres humanos, lançamos mão dessas imagens. Então, nesse sentido, né, do uso da imagem, inclusive como fonte histórica, né, que foi algo suscitado principalmente pela Escola dos Análises, né, lá no início do século XX, quando as fontes históricas deixam de ser, né, apenas os documentos oficiais,
como era no positivismo, né, lá naquela perspectiva do von Ranke, que apenas os documentos oficiais traziam a verdade absoluta. Então, com a escola dos análises, tudo passa a ser fonte histórica. Né? Tudo aquilo que é produzido pelo homem, né, no seu contexto social se torna uma fonte histórica. Como até aquilo que não foi construído, né, para ser fonte, como, por exemplo, os diários de Dom Pedro II. Os diários de Dom Pedro II era um elemento, né, um caderno pessoal dele, onde ele escreveu, né, muitos fatos importantes da sua vida, e hoje é utilizado como fonte histórica, até para fazer uma novela. Né? Aquela novela que está passando agora, nos tempos do imperador, foi baseada, né, nesses diários. Então, tudo que é produzido por nós, os nossos cadernos, por exemplo, se nós analisarmos as fontes específicas da cultura escolar, né, eles serão muito importantes para uma pesquisa futura. Tudo aquilo que nós anotamos, né, vai que a gente vira assim, uns historiadores e pedagogos famosérrimos, né, e vem alguém estudar a gente, fazer uma biografia, quem sabe, né, porque somos desses. Mas é brincadeiras à parte, né? Tudo que nós produzimos enquanto seres humanos, não importa a condição social, né, pode ser utilizado como documento histórico. Então, nessa, digamos assim, expansão, né, nesse aumento dos documentos, no aumento das fontes históricas que podem ser analisadas pelos historiadores e pelos historiadores da educação, né, mesmo sendo pedagogos, filósofos, mas que se estão nesse campo de pesquisa, né, podem utilizar também as imagens. Né? E a finalidade desse estudo, segundo Legoff, né, ela largou-se a compreensão do funcionamento da imagem na cultura e na sociedade. Não é apenas a imagem em si como prova que aquilo aconteceu. Né? Por exemplo, pode dizer, não existiu o grupo escolar Antônio de Souza, porque não tem mais o prédio. Aí você pega a imagem, não, está aqui, existiu. Não é só uma prova. Né? Mas nós vamos buscar entender como essa imagem ela funcionou, né? Quais foram suas funções no âmbito da cultura e da sociedade de seu pertencimento. Né? E para analisar essas imagens, eu trouxe 3 perspectivas, né, epistemológicas para discutirmos nessa manhã chuvosa, né, de quinta-feira. Então, eu trouxe a história da arte, que foi a primeira linha, propriamente dita assim, a adotar mesmo a análise da imagem, a história cultural e também a semiótica. E todas essas linhas, né, epistemológicas, essas correntes de pensamento, elas vão se debruçar, né, sobre esses estudos da imagem. E aqui, gente, eu trouxe uma imagem, essa imagem aqui acima, era uma expedição fotográfica, vocês acreditam? Aqui é do fotógrafo, vocês conseguem ver o cursor do mouse? Sim, Sim, dá pra- professora. Muito bem. Esse gordinho aqui ao centro, ele era o fotógrafo chamado João Galvão. E ele viajou pelo interior do estado. Aqui é o governador. Né? Ai, nossa, fugiu o nome dele. Tá vendo? Eu sou péssima com o nome. Ai, Jesus, aquele governador que é bem simpático, que está em todas as fotos do álbum de 1927, que é de Caicó. Está vendo a questão do nome? José Augusto. José Augusto Bezerra de Menezes, de Medeiros. José Augusto Bezerra de Medeiros, aqui. Está vendo como é ruim um historiador com problema com nomes? E olha que eu trabalhei muito esse carinha aí.
Aí aqui está o que era governador no período, essa foto é de 1923, que é o Antônio de Souza, né? E dentre outras autoridades, e todo esse pessoal, aí junta-se com as autoridades do município, aqui é o município de Currais Novos, e todo esse pessoal com esses carros, essa comitiva com esses carros bem clássicos, né, digamos assim, foram a Currais Novos para fotografar as escolas, né, bem como em outras cidades do interior, para trazer, né, essas imagens enquanto documentos, né, enquanto provas da existência dessas escolas, e também usar essas imagens, né, para a circulação dos ideais positivistas, de que a escola, né, era o meio de dar ordem à sociedade, de civilizar a sociedade. Então, como vocês podem ver, haviam até essas expedições fotográficas, devido à importância, né, desse elemento de produção das imagens para nós, né, seres humanos. Então, gente, vamos iniciar a partir da perspectiva da história da arte, né, proposta pelo Erwin Panofsky. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, dos estudos da iconografia e da iconologia, né, que são os dois conceitos chaves para essa abordagem. Então, o que vem a ser a iconografia? A iconografia seria a descrição da imagem. Por exemplo, eu pego essa imagem, eu sei, tem aqui, né, essa imagem é do álbum da educação, de 1927, mas na imagem já vai ter a descrição. Alunos primários na Festa da Bandeira, no dia 19 de novembro de 1927. Já fiz a descrição. Foi tirada pelo fotógrafo João Galvão. E estavam crianças presentes. Pronto. Isso aqui é uma análise iconográfica. Eu vou descrever a imagem. Haviam crianças presentes, havia uma bandeira do Brasil, havia bandeiras de outros países também. A bandeira do Brasil em destaque, envolta por fitas, onde as crianças deviam ter feito aquele jogo, não é, de rodar as fitas, e assim sucessivamente. Então, na iconografia, eu faria uma descrição do que eu vejo nessa imagem e descrição dos dados técnicos nessa imagem. Se eu soubesse a câmera que o João Galvão utilizava quando tirou essa foto, também descreveria aqui. Então, na perspectiva, é importante vocês lembrarem que a perspectiva iconográfica, ela vai ser, né, na visão do Panofsky, essa descrição da fotografia. Já a iconologia, ela vai permitir uma interpretação, né, vai abarcar a descrição, mas também a interpretação dessa imagem. Eu vou dizer que alunos primários na Festa da Bandeira, 19 de 11 de 27, no grupo escolar Augusto Severo, né, tal, fazer a descrição e começar a interpretar. Aqui estão presentes crianças de aparência mais abastada, né? As fitas em volta da bandeira indicam que foi realizada alguma atividade, alguma dança. Aqui os chapéus atrás presumem que os pais estavam presentes na apresentação. E assim, né, sucessivamente, você vai interpretar aquilo que a imagem está tratando. Você vai fazer a descrição, como na iconografia, mas vai abrir um leque para que vocês façam, né, uma interpretação dessas imagens. Esse aqui é, por exemplo, o fotógrafo, né?
quando nós trabalhamos com iconografia e iconologia, é muito importante termos todos os dados da imagem, né? O que geralmente nós não temos, né? Geralmente nós encontramos muitas fotografias avulsas. Quem aqui já utiliza imagem na pesquisa? Né? Quem já utiliza imagem sabe que muitas delas a gente não tem nem a fonte, né? Foi alguém que passou para alguém, que passou para alguém, e que chegou, né, na nossa mão. E nós não sabemos muito, né, sobre essas imagens, a não ser a partir das análises que nós fazemos com esses conceitos. Né? Então, em muitos casos, é impossível você fazer uma análise iconográfica ou iconológica dessa imagem, justamente porque muitas fotografias elas não trazem, né, esses dados. Essas que eu tenho aqui, por exemplo, foram organizadas em um álbum, né, que aí já é uma outra questão. Só que aqui, por exemplo, eu não posso chegar e relacionar com a cultura escolar, por exemplo, né, trazer essa relação. Mas essa iconologia está relacionada com a cultura escolar diretamente, não é verdade? Para o historiador da educação, é bem mais prático nós podermos, né, juntar as análises, trazer à baila, né, todos esses elementos, todas essas constituições da imagem. Professora? Oi? Houve um comentário aqui da Clara que, em muitas fotografias, o próprio arquivo realiza a descrição. Nesse sentido, vem a importância Sim, do cruzamento das fontes. exatamente. É muito importante nós podermos utilizar o maior número de fontes possível. Né? Na minha tese, eu fiz análise de 4 tipos de fontes diferentes, né? Da legislação, dos documentos oficiais, né? Especificamente mensagens do governo, dos periódicos, né? Principalmente o jornal A República, e das imagens. Então, a partir da análise desses 4 elementos, né, foi que eu construí o imaginário da cultura escolar, né, durante a Primeira República. Aí, gente, é uma salada de frutas, viu? Porque cada fonte diferente eu analisei, né, com seus instrumentos específicos. Mas eu digo a vocês, é muito gratificante. Depois você fica, ai, que legal, né? E apaixonado por esses métodos, essas epistemes. E com o tempo a gente aprende a operacionalizar tudo bem direitinho. Professora, o interessante, no meu caso, né, eu venho para esse minicurso e começo a procurar sobre análise iconográfica, porque na construção da minha dissertação de mestrado, eu percebo que não existe muita coisa, assim, não existe documentos escritos, tantos documentos escritos. O que eu consigo são muitas fotos. Aí eu fico me perguntando, né? Caramba, o que é que eu vou fazer com foto? E aí já tem gente que faz o oposto, né? Caramba, eu não tenho nenhuma foto. Nenhuma foto, pelo amor de E Deus. o que é que eu vou fazer com palavra? Então, eu estava muito mais adaptado e acostumado a mexer com fontes de jornais, a pegar texto muito denso de jornal e tudo mais. E aí eu me deparo com essa situação na dissertação que eu tenho que me deslocar, não completamente, né? Porque eu utilizo ainda fontes de jornais, mas eu tenho que deslocar esse campo analítico, né? Esses dados documentais para a imagem, para a iconografia. E toda mudança, causa um estranhamento, né, no início. Então, eu estou nesse processo de estranhamento. Mas você está no processo certo, você está buscando, né, se aprimorar para poder utilizar as imagens. Então, você está no caminho certo. E uma coisa, gente, se vocês não forem tratar as imagens, né, de forma analítica, de forma séria na pesquisa de vocês, nem coloquem, porque a imagem ela é muito mais do que uma simples ilustração. Né? Então, quando vocês forem assim para a banca, geralmente a banca vai dizer: essa imagem é desnecessária. É só uma ilustração aqui, você não falou nada da imagem.
Eu já participei de muitas bancas, né, que geralmente as pessoas dizem isso, né? Então, é bom. Se for usar a imagem, né, com compromisso e com respeito, né, gente? Que nós temos que ter muito respeito para com os documentos que nós utilizamos, né, em nossas pesquisas, porque eles foram muito importantes para alguém e serão muito importantes, né, para contarem a nossa história. Então, uma outra perspectiva, né, de estudo da imagem é a semiótica, né? Essa perspectiva eu particularmente gosto muito. Não foi a que eu utilizei na minha tese, mas é uma perspectiva muito interessante, que é a do Roland Barthes. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, e ele tem um livro muito interessante chamado A Câmara Clara. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa do Barthes, mas ele é bem na perspectiva da semiótica. Né? E a semiótica, gente, nada mais é do que o estudo dos signos. E o que é signo? É aquilo que é representado para nós. Por exemplo, nós temos, se nós olharmos pela janela, pronto, eu vi uma árvore. A árvore está lá. Mas se eu pegar uma foto da árvore, eu não vou entender que é uma árvore. Vou, né? Se eu vir a foto da árvore, eu vou dizer, uma árvore. Se eu vir a foto de qualquer outro objeto, uma foto minha, sou eu. E se eu vir o nome escrito árvore, eu vou entender que o nome representa a árvore, não vou? Eu vou ter essa percepção. Então, a palavra escrita, a imagem e os indícios dessas imagens, se eu desenhar, por exemplo, uma folha solta, eu já vou identificar, caiu de uma árvore, né, que são os indícios do objeto também. Então, a semiótica, a leitura dos signos, ela se dá a partir de 3 vieses, né, que é a iconografia, que é o ícone, né, que é a imagem, a fotografia ou a pintura, o desenho da árvore, seja lá o que for. O símbolo, que é a palavra escrita, né, que o nosso alfabeto nada mais é que composto por símbolos que nós vamos, né, formando as sílabas e tudo mais. E o símbolo é a palavra escrita, e o índice é justamente esse indício, né, isso que provoca, que nos faz lembrar o signo, o objeto, aliás, a árvore propriamente dita, mas que não é a árvore, mas é um indício, por exemplo, de que havia uma árvore. Como o fogo, né? Se nós pegarmos o fogo objeto e colocarmos a mão nele, ele vai nos queimar. Mas nós pegamos uma foto do fogo, ele não queima. Não é verdade? Se nós vimos a fumaça, é um indício de que há fogo. E se nós virmos a palavra fogo, né, nós vamos também entender. Então, a semiótica nada mais é que a leitura dos signos, né, a leitura do mundo, porque nós, humanos, temos essa mania, né, de representar tudo. Não nos contentamos apenas com os objetos. Nós temos que representá-los e também temos que questioná-los, né, como nós estamos fazendo com os nossos objetos de pesquisa nesta manhã chuvosa e quente, né, porque chove e esquenta de quinta-feira. Então, nessa perspectiva da semiótica, da leitura dos signos, o Barthes ele vai dizer que a construção, né, principalmente da imagem fotográfica, que ele não vai se remeter às imagens, né, de forma geral, como fez o Panofsky, né, que a partir da iconografia e da iconologia, você pode analisar imagens fotográficas, você pode analisar pinturas, você pode analisar esculturas. Só que, na perspectiva da semiótica, especificamente do trabalho de Barthes,
ele é mais voltado para o estudo das fotografias. E para a construção desse estudo, o Barthes ele vai identificar 3 elementos importantíssimos. O operador, que é o fotógrafo, né, o operador da máquina. E ele vai dizer que é muito importante nós analisarmos as intenções do operador. Né? Quais as intenções do fotógrafo a produzir determinada fotografia? Ele foi contratado para fazer essa fotografia. No caso do álbum de 1927 que eu analisei, o fotógrafo ele foi contratado pelo Estado, que tinha a intenção, né, de circular as imagens da educação potiguar durante a Primeira República. Né, circular essas imagens para construir o imaginário dessa cultura escolar na Primeira República. Então, foi amando. Né, o João Galvão ele foi contratado. É diferente de você analisar também uma fotografia artística propriamente dita, né? Ou uma selfie. Uma selfie você sabe qual é mais ou menos a intenção, né, do autor da selfie, né, do fotógrafo. E assim, né, sucessivamente. É muito importante buscarmos perceber, né, quais foram as intenções do fotógrafo. Embora que quando nós estamos falando de história da educação, principalmente em períodos históricos anteriores, né, não necessariamente os do tempo presente, que hoje os meninos todos têm celulares, mesmo tiram as fotos, né, não tem mais essa coisa da foto oficial, anual. Eu acho que os historiadores do futuro terão grandes problemas, né? E é tudo virtual, o celular quebra, o computador quebra e não tem mais fotografia. Eu acho que nós temos uma abundância de fotos e, ao mesmo tempo, os historiadores do futuro terão muitos problemas, né, para analisar as nossas fotos, porque, né, as tecnologias mudam, os formatos dos arquivos mudam e se tornam obsoletos. Né? Quem aqui tem alguma fita de vídeo, né, de quando era criança? E hoje a gente não tem nem vídeo cassete por onde passar. Eu acho que vocês não, né? Vocês são mais novinhos. Mas, assim, muitas dessas imagens, com base nessas tecnologias mais atuais, né, elas têm um prazo, digamos, um prazo de validade, que vai, né, dificultar a atividade do historiador da educação do futuro. Mas sigamos, né? Esse é um problema deles, não nosso. Então, primeiro, nós temos o fotógrafo. Na sequência, nós temos o espectador. Aquela pessoa que vê a imagem. Porque não apenas quem produz a imagem, a pessoa que produz a imagem, ela produz a imagem para ela ser vista. Ninguém produz uma imagem para guardar numa gaveta. Né? Quem aqui tem vó ainda, tem muito contato com a avó, sabe que toda vida que chega alguém na casa da avó, geralmente ela vai mostrar todos os álbuns de fotografia. Pelo menos minha avó era assim, não sei se é por isso que eu gosto tanto. Né? A minha do mesmo jeito. Do mesmo jeito, todo mundo que chega na casa, aí vai mostrar, aí tá a foto lá da sua mãe pelada, bebezinha, tá a foto, minha sogra também é assim, eu chego lá, todo dia ela mostra a foto do meu noivo pelado. Eu já não aguento mais. Mas é toda a vida que a gente chega, né? Geralmente as pessoas querem a foto para mostrar para alguém. Então, não devemos apenas, né, perceber a perspectiva do fotógrafo, mas também daquele espectador daquela imagem, de quem está lendo aquela imagem. E cada pessoa que pega uma imagem, ela vai fazer uma leitura diferente de acordo com o filtro cultural. Né? Aquilo que a gente falou lá no começo para interpretar, né, aquelas primeiras imagens. Então, nós teremos, né, esses 2 importantes elementos, que é o fotógrafo e a pessoa que vai ver essa imagem, assim como o espectro. Mas o que é o espectro? É tudo aquilo que já foi, né? Toda fotografia remete ao passado, algo que já aconteceu. É quase como uma leitura do morto. Né? Assim, nós não temos fotografias, né, de pessoas que já morreram,
Só que o momento da fotografia, não nesse sentido, né, de que realmente seja fotografia de morto, mas no sentido de que, a partir do momento que você capta uma determinada imagem, aquilo já não existe mais do mesmo jeito. Né? Você captou uma determinada fração de segundos de um momento da história. Né? Tem uma imagem que eu acho muito interessante para falarmos um pouco, né, do espectro, mas eu não consegui localizá-la, que ela vai ser uma fotografia da prefeitura, né, do Palácio Felipe Camarão, aqui de Natal, frisando o prédio, né, com destaque para o prédio. Só que aí, gente, vocês não imaginam, aparecem as orelhinhas do burro na fotografia, que o fotógrafo ele estava em cima de uma carroça, né, ele querendo mostrar a modernidade, a grandiosidade do Palácio Felipe Camarão. Só que aí aparece, né, o símbolozinho do atrás lá, as orelhinhas do burrinho, porque o fotógrafo estava em cima de uma carroça para produzir a imagem. Então, esse momento específico, né, esse burrinho, as orelhinhas desse burrinho, nesse momento, nunca mais elas estarão posicionadas, né, da mesma forma na construção dessa imagem. Então, a imagem ela sempre pega um instante que passou. Se você tira uma foto de pulo, tira a foto, né, que você está no ar, é uma fração de segundos. E já passou, você está no chão, você pode olhar a fotografia agora. A partir do momento que a pessoa faz a fotografia e vai olhar, aquele momento já passou, já é algo morto, né? Já é passado. Então, toda fotografia, a partir do momento que ela, do clique, ela já se torna passado. Aquele momento, aquele determinado vento numa determinada árvore que estava batendo de uma determinada forma, com determinada iluminação, já não vai ser mais possível fazer uma captura, né, absolutamente idêntica. Então, essa é uma das formas, né, muito importantes de perceber a imagem como um momento que partiu, como passado. Então, toda a imagem vai trazer essa perspectiva. E para esse estudo, né, dessas imagens, o Barthes ele vai trazer 2 elementos muito importantes para que possamos analisar. Né? Eu estou falando muito rápido, gente. Vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo, tô sim. Tá tranquilo? É que às vezes eu me empolgo, aí vou, né, falando. Então, Professora, oi? com relação a essa questão, né, esse aspecto da fotografia, a partir daquele clique, ela eternaliza, digamos assim, né, aquele momento. Mas como hoje, a gente olhando para aquela fotografia, dependendo da fotografia, ela nos revela algo tão atual, né? Sim. Em dependendo, obviamente, da imagem, da fotografia, de uma situação cotidiana, enfim. Mesmo que ela tenha ficado lá no passado, mas muitas vezes ela representa, de alguma forma, algo, né, que nos remete do presente. Algo do presente que está relacionado ao passado. Exatamente, porque aí eu não vou nem falar na questão apenas das imagens. Claro que o Barthes coloca isso de forma muito forte, né, no trabalho dele. Mas todo documento histórico, ele vai participar de 2 momentos, do passado e do presente. A partir do momento que eu pego um documento histórico na minha mão, ele está fazendo parte do presente. É por isso que é tão complexo a compreensão do tempo. Se nós formos analisar detidamente o conceito de tempo, ficaríamos todos loucos. Né? Porque o tempo é hoje, é ontem, é amanhã. O passado ele está presente. O nosso passado, um exemplo simplérrimo. Nós somos uma construção social única. Cada um de nós é único. Dia desses, eu pedi para os meus alunos, eu fui fazendo a descrição, né, para eles fazerem um desenho. Eu dizia, faça uma cabeça grande e redonda, um olho só na testa redondo, uma boca grande com dentes falhados, um nariz pequeno, orelha pontiaguda, corpo pequeno peludo.
braços longos e finos, pés grandes, não sei o quê. Eu dei toda a descrição do desenho, mas todos os alunos fizeram desenhos diferentes um do outro, mesmo eu descrevendo. Isso quer dizer que cada um de nós é único. Nós temos filtros culturais distintos que nos permitem ler o mundo da nossa forma. Eu posso enxergar uma imagem de uma forma, você pode enxergar de outra. Mas nosso filtro cultural, tudo aquilo que nós aprendemos é nosso. E nós aprendemos tudo quando? No passado. Mas nós não operacionalizamos isso hoje, né? Quando nós nascemos, nós não sabíamos falar. Nós vamos falar, sei lá para os 9 meses, 6 meses, 1 ano de idade, que nós vamos, né, estar falando as primeiras palavras. Foi algo que a gente aprendeu no passado, mas a gente não opera, não fala até hoje, né? Nunca deixou de falar. A não ser que tenha, né, algum problema, enfim. Mas o passado, ele está presente todos os dias das nossas vidas. Até as pessoas, né, que nós amávamos e já se foram, elas estão presentes em nós, né, naquilo que elas nos ensinaram e tudo mais. Então, essa é a coisa mágica, não apenas, né, dos documentos históricos, que eles pertencem ao passado e ao presente, mas também a nossa própria existência, né, enquanto seres humanos, imperfeitos, falíveis, socialmente construídos, né, e que estamos nesse processo, né, de convivência uns com os outros e de relações, né, sociais muito intensas, né, interessantes. Então, assim como nós estamos no passado e no presente, né, nós falamos que foi algo que nós aprendemos no passado, tudo aquilo que nós aprendemos na escola, nós ainda operacionalizamos até hoje. Então, nós somos algo que está no passado e no presente. Assim como os documentos históricos, né, as fotografias. Se nós pegarmos uma fotografia, por exemplo, fotografias de guerra, né, são sempre muito, digamos assim, contundentes. Eu não sei se vocês conhecem uma fotografia que é a menina nua, né, na Praça da Paz Celestial, na China, durante, né, o processo lá da Revolução Chinesa, que é a menina correndo nua, né, na rua, e é uma imagem que ficou marcada na história, né, durante muitos e muitos anos. E ela é sempre atual, porque sempre que nós pensamos em conflitos bélicos, né, nessas questões, nós lembramos de todo o horror que é a guerra, que são as revoltas, as revoluções, né, que trazem consigo também a violência, né, não sei o quê, embora muitas delas tenham sido importantes para a evolução humana. Né, apesar de que o ser humano ainda insiste, né, nesse negócio de guerra. Mas tudo bem. Vamos retornar aqui ao Roland Barthes, né, que ele vai, para analisar essas imagens, ele vai trazer o estúdio que diz respeito, né, a reconhecer que o estúdio é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, né, buscar quem foi que contratou, se era um fotógrafo artístico, digamos assim, né, às vezes em algumas cidades do interior tem aquele fotógrafo que gosta de dar foto da serra, do chão, do não sei o quê, né? Ou se foi um fotógrafo profissional, que foi contratado por alguém para fazer uma determinada fotografia de um determinado momento. Né? É buscar fazer essa análise a partir dessa perspectiva. E também a partir da perspectiva do púlpito. O que é o púlpito de uma foto? Né? O acaso que nela punge, né? Que mortifica, que fere, que mexe com a gente. Tem fotografias que nós vemos que elas mexem, né, com o nosso imaginário, com o nosso coração, com o nosso filtro cultural, bota tudo para funcionar, né?
Não é verdade? Então, o púlpito é justamente isso, é o X da questão. Né? Aquilo que lhe chamou a atenção em uma determinada imagem. Então, quando formos analisar, nós devemos, né, estar atentos a essas duas questões. E eu vou trazer um exemplo para vocês, né, muito interessante. Essa fotografia ela foi analisada, não dessa forma, né, mas de outra forma, pela professora Inês Stamato, que foi minha orientadora, né, no doutorado. É um artigo muito lindo. Se vocês quiserem anotar para procurar depois, ele é disponível, se eu não me engano, na internet. E se não for, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, né? Eu acho que tem meus acessos fáceis por aí, que eu mando para vocês, né? Eu tenho ele em PDF, que o artigo é A Escola da Ordem do Progresso, né? Onde ela vai fazer uma análise muito bonita dessa fotografia. Mas ao ver essa fotografia, relembrando a questão, né, do estúdio, que é buscar as intenções, né, da fotografia, de sua produção, e do púlpito, que é aquilo, né, que punge, que chama a atenção na imagem, o que é que vocês teriam a me dizer? Alguém se arrisca? Ninguém? Está todo mundo com medo do Barthes? Olá, bom dia. Olá, Ana, Bom Gabriela. dia! Bom dia, pessoal. Vou me arriscar aqui. Se arrisca, estamos Inspirada. aqui para testar. Pela aula, eu vou me arriscar. Bom, eu acho que a centralidade do edifício, né, como essa escolha de retratar esse espaço, né, o edifício escolar, nesse momento, né, como um grande protagonista. As crianças, né, ali pousadas, né, quer dizer, uma foto ainda produzida num momento em que também, né, o pousar, o se arrumar para a produção da foto é um elemento importante, acho que até pelas condições técnicas, né, talvez de produção e reprodução dessa imagem, né. E o que me chamou muita atenção foi o menino ali no canto, né, que está ali no cantinho, quer dizer, então tem as crianças ali pousadas, mas ele está ali, não, né, ele está ali, não sei se espiando e saiu na imagem, se ele faz parte desse grupo, né? Então, essa imagem também suscita questões, né? Para a gente pensar essa composição, né? E, enfim. Exatamente. Como é seu nome? Kelly. Kelly, você acertou em cheio. Aqui. Kelly, você acertou em cheio. Por quê? Quando nós vemos essa imagem, nós sabemos que essa imagem foi produzida em Florânia por um fotógrafo desconhecido no ano de 1934 e faz parte do acervo da prefeitura. Né? Então, a intenção principal, né, do fotógrafo e da pessoa que o contratou era justamente dar o enquadramento para o prédio. Né? O prédio trazendo a ordem das crianças, né, a suntuosidade do prédio, juntamente com o ordenamento das crianças. Isso aí já é o estúdio. E o menininho aqui do canto, bem aqui nesse cantinho, mas eu demorei para achar o menino, viu? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei... que eu fui lendo o artigo, eu vi no artigo, aí fui lendo, e não tinha prestado atenção, no artigo também é pequena a imagem, mas dava para ver. Quando ela mostrou isso aqui, sim, aqui é o destaque, né, da turma, na ordem, mas nós vemos que nós temos que aproximar a imagem, né, para ver como a turma está disposta, de um lado os meninos, de outras meninas, no meio as professoras, e aqui no final o diretor do grupo escolar, né, seguindo a ordem hierárquica da escola e tudo mais, toda uma formação. Mas o que está em destaque mesmo aqui é o contexto como um todo, o prédio, a suntuosidade, a civilização e a ordem. Né? Todo o ideal positivista, né, de ordem e progresso material e ordem da população, né, civilização, todo esse contexto. E aqui nós temos o destaquezinho da turma, e aqui nós temos o púlpito. Aqui, ó, esse menino fora, né? Fluido. Ele está de pé descalço,
de calçãozinho, ó, camisa, chapéu. Ele está observando, curioso, né? Ele é um excluído desse ambiente, entre aspas, civilizado, moderno, mas ele está lá curioso. Por isso que ele é o ponto dessa imagem. Né? Por isso que ele é aquilo que punge, aquilo que fere, aquilo que suscita a reflexão acerca da imagem. Então, ele justamente esse é o caso, né, também da produção da imagem. é o Não é acaso, né? exatamente. E ele está aí, né? Enfim, nada E ele dessa apareceu. composição. Muito, muito bacana. Eu estou procurando também um texto aqui que eu queria depois compartilhar, que é também sobre a questão da imagem e dessa questão dos corpos, né? Como que eles... Sim, o posicionamento dos corpos nas imagens também é muito importante, tá? Para as nossas análises. É que aqui eu trouxe mais assim, visões gerais sobre a perspectiva epistemológica, né? O que cada corrente de pensamento diz, mas se tivéssemos mais tempo, né, seria muito interessante fazer toda essa questão de análise dos corpos, né, da disposição dos corpos, de como nós podemos observar a hierarquia nas fotografias. Eu fiquei com uma dúvida. Pois não. Na verdade, são duas. Você acha que o fotógrafo ele tinha visto o menino ali? Ele não viu, com certeza ele não viu. Se ele tivesse visto, ele tinha dito: sai para lá, menino. Que, como vocês podem observar, gente, eles passaram muito tempo organizando tudo, milimetricamente. Vocês vejam que até as crianças da educação infantil, né, dos menorzinhos, eles só pegaram 2, porque eles são mais difíceis de organizar. Né? E vale salientar todo mundo primorosamente vestido, né, de sapato, meia. Então, foi muito tempo para preparar essa foto. Com Entendi. certeza, o fotógrafo não viu. Eu não posso ter certeza, né, que eu não estava lá, até porque a fotografia é justamente esse acaso. Mas eu acredito que se o fotógrafo tivesse visto, ele tinha dito: chega para lá, menino, né? Para ficar o cenário perfeito, né? Tudo perfeito. Mas ele foi justamente, eu acredito que ele foi justamente, né, o acaso, a captura, aquele momento, aquele instante da captura da imagem. E vale salientar, né, que nessa época as câmeras elas demoravam um pouquinho. Mas se bem que ele não parece estar correndo e ter chegado agora, não. Ele está bem pousado lá, né, só observando o movimento, né, querendo entender um pouco desse movimento. E excluído, né, gente? Outra coisa importante, quando formos analisar essas fotografias, né, da história da educação, termos sempre esse olhar crítico acerca daquilo que aparece na imagem e daquilo que também, né, está fora da imagem. Uma outra dúvida rapidinho. À vontade, não, nós estamos aqui para conversar. Qual seria seu posicionamento sobre... eu percebo que, enfim, no meu grupo de estudo, algumas pessoas colocam no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, fotos de seus objetos, enfim, recuperadas, né? Que utilizam filtros e dá cor à foto, sabe? Faz todo aquele floreado na foto. Qual seria a sua posição sobre esse tipo de Isso ferramenta? é uma questão pessoal, né, de cada um. Mas, como historiadora que sou, né, eu acho que a tecnologia ela está aqui para nos servir, mas nem tanto. Por exemplo, se nós temos uma foto que está com mofo e alguma parte está muito danificada, mas eu tenho como recuperar, né, escanear e tentar recuperar a partir daquilo que tem ali, ok. É perfeito, a tecnologia serviu para a preservação, né, da memória coletiva, show de bola. Agora, aí se você já começa a colocar uma cor que a fotografia não tem,
Né? Uma coisa é você deixar a fotografia nítida, identificável. Outra coisa é você colocar elementos que a fotografia não tem. Até porque ela vai atrapalhar a análise, porque a nossa análise ela perpassa pelas cores da foto também. Aqui, ó. Isso aqui, quando a gente vê essa foto, a gente percebe, né, que é uma câmera bem mais antiga do que essa câmera aqui. A câmera aqui já é de 34, essa aqui é de 27. Né? Entendi. E esses elementos, eles vão falar também a cor da imagem, né? Eu não tenho nada contra a gente deixar a imagem nítida, o mais nítido possível, né? Tentar recuperar partes perdidas, para que a imagem se torne... E, mesmo assim, eu acho que deveria colocar a imagem oficial do jeito que ela foi encontrada, ao lado da imagem tratada. Né? Eu acho que isso é importante, trazer para o leitor essa justificativa, né? Trazer para o leitor esse, digamos assim, essa transformação dessa imagem. Mas eu acho que para você colocar outros elementos, né, como a cor, ela vai bagunçar um pouco da leitura e até mesmo da análise, né, da imagem. Entendi. Entendeu? É como falsear um documento. Eu chego num documento, sei lá, eu pego uma lei de 15 de outubro de 1827, a lei da instituição, né, das escolas no Império Brasileiro. Primeira lei, segunda lei educacional. A primeira foi a criação das universidades, né, um pouco antes. Mas a lei de criação das escolas públicas, né, de 15 de outubro de 1827. Aí eu vou lá, teve a lei que criou as faculdades do Recife e do Rio de Janeiro antes. Mas eu vou riscar aqui o 15 de outubro e vou botar uma data antes da outra lei. Em novembro, novembro depois. Em setembro. Vou botar que em setembro passei a primeira lei da educação que criou as escolas públicas. É legal? Né? Não é. Aí você risca e coloca outra data em cima. É basicamente isso. Né? Quando você usa essa quantidade de colocar elementos que não estão lá nessa imagem. Então, gente, por fim, mas não o menos importante, claro que existem muitos outros autores, né, dessas correntes de pensamento e de outras também, mas eu trouxe especificamente essas para vocês terem uma noção e quem quiser se aprofundar, né, nessas leituras, faça bom proveito, né, que vai ser muito legal, são leituras bem interessantes. E na perspectiva epistemológica da história cultural, né, alguém aqui trabalha com a história cultural? E eu sempre achei que era a maioria que trabalhava. Trabalho com paradigma indiciário. Um paradigma indiciário, né, do Husserl, muito bom. Ginsburg. Ginsburg. Isso. Professora? Ginsburg. Oi? A Kelly trabalha. A Kelly trabalha? Sim, eu trabalho. Ah, que legal. Então vai gostar. Mas o Ginsburg também é história cultural, tá? Porque ele é numa vertente mais... porque a história cultural tem várias vertentes. Nós vamos ter... O Ginsburg ele vai ser da microhistória. Isso, italiana. Ele está mais relacionado da microhistória italiana. Mas a microhistória italiana, ela é da história cultural. Ela pertence à linha da história cultural. Uma vertente. É uma vertente, né? Uma não sai a palavra. Especificação, né, da história cultural. É uma vertente, né? Nós vamos ter várias pequenas vertentes, como o grupo dos análises, na França, né, que já está na 4ª geração. Vamos ter várias outras, né, vertentes, mas todas compõem, né, esse universo da história cultural. Tá? Então, porque muitas vezes quando se fala em história cultural, né, o pessoal só lembra dos franceses.
e aí está muito mais relacionado a Chartier. A escola dos análises, mas não é bem isso. Isso. A história cultural abarca até o Peter Burke, né? E, dentre outros autores, né, no mundo inteiro, não apenas, embora a escola francesa, né, ela seja muito forte nessa perspectiva, mas ela também tem representantes, né, da história cultural, até aqui, né, gente? Nós que estudamos a história cultural, nós somos brasileiros e produtores de história cultural. Então, né, não vamos nos apegar a essas questões. Mas quem trabalha com Ginsburg, quem trabalha Peter Burke, quem trabalha Chartier, quem trabalha Legoff, quem trabalha essa galera aí todinha, está dentro, né, do universo da base epistemológica da história cultural. E eu gostei muito de encontrar esse autor. Ele, em grande medida, ele é muito desconhecido. Eu vejo muitos estudos de imagem, né, com o Barthes, o Panofsky, mas até o Kossoi, né, o nosso querido Boris Kossoi, que tem um livro muito interessante e didático, inclusive, né, sobre o estudo da fotografia, mas eu nunca tinha visto, né, o Jerome Bachet. Quem me apresentou ele foi o Jacques Legoff. As leituras, tá, gente? Eu não conheci o Legoff, infelizmente, embora já tenha conhecido o Chartier muitas vezes. Que ele disse que eu estou fazendo a história do envelhecimento. Todos os anos eu estou encontrando Chartier e tiro uma foto. Ele diz, é a história do envelhecimento. Vamos criar essa vertente. Né? E todo ano é uma fotografia diferente. Bem essa coisa, né? Do instante. Cada ano estamos mais o quê? Velhos, né? Então, o Legoff, num livro muito interessante, que eu só consegui ele em espanhol, que ele vai falar, né, da construção das imagens na Idade Média, né? Se eu não me engano, o título é mais ou menos As Imagens na Idade Média, algo assim. E ele vai trazer 3 vertentes, né, do Jean-Claude Schmitt, que é muito interessante, mas é algo que fica pontual, né, porque ele traz um elemento de análise que é o imago, que está relacionado com Cristo, né, com as perspectivas religiosas e tal, tal, tal. Um outro autor, que eu não localizei nenhuma obra dele, e o Jerome Bachet, né, que é o que eu utilizo na minha tese, inclusive, que ele traz uma forma de analisar a imagem que eu particularmente acho muito legal. Porque nós vamos ter a imagem, ele vai entender a imagem como esse objeto de estudo, propriamente dito. E nessa imagem está contido o referente, né, que é a escola, a praça, né, o que está retratado na imagem, as interações sociais que construíram essa imagem, ou seja, né, as intenções do fotógrafo, as intenções de quem contratou, né, como essa fotografia circulou, e as imagens mentais, né, o imaginário que essas imagens vai produzir a partir, né, da sua circulação. Então, ele traz uma perspectiva bem abrangente, né, que nós vamos entender esse objeto de estudo a partir do próprio referente, do próprio objeto retratado, das interações que ocorreram para a sua produção e das imagens mentais que essa imagem-objeto vai suscitar. E, para isso, né, ele vai partir, para realizar essa análise, ele vai partir da seguinte questão: para que serve a imagem? Né? E ele vai dar 4 elementos para nós buscarmos nessas imagens. E não precisa, tá, gente? Quando você for analisar a imagem, colocar a norma é isso, a intenção é isso, os usos são esses, o papel é esse. Não. Vocês vão colocar até de forma sucinta no texto, assim, diluída, né? Falar um pouquinho a norma, né? Já abordada anteriormente. Esse nível refere-se às funções da imagem enunciadas, né, pelos clérigos. É que eles trabalham muito a Idade Média aí, traz essa perspectiva.
né, que compreende ensinar, relembrar e comover. Né? Para que serve essa imagem? Né? Ela está ensinando, relembrando e comovendo, né? Por exemplo, as imagens da Primeira República do álbum de 1927. Elas seguem essa perspectiva, né? Elas têm essa função, assim como muitas outras funções, né? Mas comover é uma função muito importante, né? De trazer essa perspectiva do, digamos, do glamour, né? Da escola, com construções monumentais, né? E o próprio ângulo da foto ele traz isso, porque esse prédio aqui, gente, se vocês já viram, se vocês já foram em Florânia, eu já fui, se eu não me engano, hoje funciona a prefeitura. Ele é um prédiozinho bem pequenininho, assim, não é um prédio suntuoso mesmo. Mas na imagem é uma construção de uma forma, num determinado ângulo, que fica, né, como se fosse um prédio suntuosíssimo. Então a imagem também emprega essas peças, e essas peças nos ajudam justamente a buscar, né, a origem de suas funções, bem como, né, a intenção de produção das fotos, né, que este nível abarca a finalidade, que é bem parecido com aquilo que o Barthes ele trabalha no estúdio, né, que é a intenção da foto. Este nível ele abarca a finalidade consciente da imagem, onde se convém analisar a complexidade das intenções e a diversidade das motivações para a produção de uma determinada imagem. A intenção permeia a relação, mais ou menos consciente, né, que o contratante, idealizador, né, da imagem pretende. As intenções mais explícitas são aquelas propagadas, né, por imagens incumbidas de comunicar uma mensagem, sobretudo uma mensagem política. Né? Quando nós estamos trabalhando com a história da educação, nós estamos trabalhando com imagens o quê? Políticas. Referentes às políticas educacionais. Nós não estamos, né, no âmbito da história da educação afastado, né, dessa perspectiva. Até porque quando nós vamos estudar qualquer objeto na história da educação, nós temos que fazer, né, nem que seja muito rápida, contextualização, né, daquele momento, do tipo de Estado, né, e assim sucessivamente. Também nós temos, importante relembrar, né, os usos da imagem, que essa categoria vai fazer referência às manipulações, né, ou qualquer uso concreto das imagens, podendo esses usos serem previstos ou não pelas intenções. O uso ele pode ser previsto ou não. De repente, nós tiramos uma foto. Eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Né? Eu fui numa reunião lá, que eu sou professora de João Câmara. Né? E teve uma reunião lá, um movimento para pagarem os títulos dos professores e tal. Aí a gente foi no Ministério Público para uma reunião lá, porque os professores, né, veteranos, eles estavam recebendo as mudanças de nível e tal, e os que entraram, né, eu entrei no concurso tem 2 anos, nesse último concurso que teve para lá, e a gente ainda não recebeu, né, a titulação, que pela lei de lá recebe no momento da posse. Aí eu fui para essa bendita reunião no Ministério Público, aí os colegas tiraram uma foto. No outro dia, essa imagem estava no blog do Jazão, né, que é um blog de lá. Meu Deus do céu! Né? Fiquei apavorada. Mas a gente não tem o controle sobre os usos das imagens, né? Assim como quem as produziu. Né? Quem produziu essas fotografias, por exemplo, do álbum da educação de 1927,
não tinha intenção que hoje ele ia ser, né, essa importante fonte histórica para os estudos da história da educação. Então, a fotografia ela vai ter vários usos previstos ou não, né, pelos idealizadores. Quando eles produziram essas fotografias, estava, né, no momento querendo difundir, né, no imaginário social, no imaginário, né, da cultura escolar, como se organizava e tudo mais. Só que, né, a fotografia acabou sendo usada de outra forma, como documento histórico. Né? Então, são usos que a pessoa não entrou nas intenções, né, de quem produziu a imagem, mas se tornou algo, né, um novo uso para a imagem fotográfica. E, por fim, ele vai trazer a última categoria, né, que é o papel da imagem. Né? Para Bachet, este é o nível mais difícil de trabalhar, no qual se corre o risco, né, da função finalista do funcionalismo. Trata-se, então, de buscar compreender, né, os papéis que foram atribuídos a uma determinada imagem em um determinado momento do espaço-tempo. A análise do papel de uma imagem parte de um ponto de vista histórico dos fenômenos sociais que foram responsáveis pela sua criação e pela sua materialização. Então, quando nós vamos falar do papel, vai entrar todas essas questões, né, que a gente tem falando, como eu trouxe muitas fotografias, né, da Primeira República, que especificamente é o período que eu estudo, que eu estudei, né, que eu não estudo mais, mas que eu já estudei. Então, né, nós vamos entender que o papel está diretamente ligado à construção do imaginário da cultura escolar, do Estado positivista, né, embasado nos ideais positivistas, de ordem e progresso, onde a educação representava uma forma de civilizar o povo, né, e assim sucessivamente. Então, só para relembrar, né, nós temos essas 4 categorias de análise fotográfica na perspectiva do Jérôme Bachet, que é a norma, a intenção, os usos e o papel, né, dessas imagens. E como nós vamos fazer isso? Né, aqui eu trouxe essa imagenzinha também desse álbum fotográfico. Gente, muito bom trabalhar com álbum fotográfico. Se vocês localizarem, né, algum álbum, porque ele traz muitos elementos para serem trabalhados, inclusive a própria legenda, né, das fotografias. Porque tem a identificação, tudo direitinho, né? Nós sabemos o ano que foi, e nem isso, né? Porque eu descobri dia desses que tinha umas fotos que era de 1926 no álbum de 27. Né? Então, eu descobri isso recentemente, mas a gente, né, por causa de uma visita do presidente Washington Luiz a Natal, e eu fiquei me questionando quem era aquela pessoa na foto, quem era. Aí, no jornal A República, eu vi as notícias da visita dele em 26. Aí, fui olhar a foto dele, era. Aí eu digo, nossa, então essa fotografia não foi produzida em 1927, né? Mesmo estando no álbum, né, da educação, da secretaria, né, do Departamento de Educação na época, mesmo sendo esse álbum datado de 1927, possuía algumas fotos de 26. Mas é muito bom quando a gente encontra, né, digamos assim, um álbum que tem algumas informações, né, que geralmente nós encontramos fotografias soltas. Né? No meu caso, professora, eu encontrei um álbum, mas o álbum não tem nenhuma descrição, nem no verso da foto, nem legenda. A única descrição que ele tem é uma capinha, como se fosse uma capinha de papel, informando a instituição e o ano, o período, né? Que seria Sim. de 10 anos. Mas não tem essa descrição nenhuma. Ai, que pena.
né? Mas é bem assim, gente. A pesquisa é uma aventura, né? A gente não sabe o que encontra, mas que bom que você encontrou um álbum que pelo menos você sabe qual é a instituição, né? Qual é o ano, já é um avanço. Pode ter certeza. Até eu chegar nesse álbum, né, que eu pedi para o Labim digitalizar, que eu consegui emprestado com um amigo, o Anderson, né, Tavares de Lira, que ele é sobrinho, neto, bisneto, sei lá, do Tavares de Lira, que foi governador aqui do estado. Aí ele tinha esse álbum e ele emprestou gentilmente, né, para fazer essa digitalização. Mas até então eu encontrava uma foto perdida assim do álbum, rolando por aí. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir isso? Mas perturbei tanto o povo que consegui chegar em um elemento. Então, gente, Professora? aqui... Oi? Anteriormente teve um comentário da Kilma dizendo que ela trabalha com Roger Chartier em práticas e representações. E agora Excelente. e a Kelly comentou agora que o conjunto das imagens presentes no álbum já é em si um elemento importante, o que se escolhe para compor aquele repertório de imagens. Exatamente. Porque aí já entra mais intenção ainda. Porque quando nós pegamos uma fotografia avulsa, nós vamos procurar a intenção daquela fotografia. Mas a construção de um álbum, ele suscita ainda mais, né, as intenções de circulação, inclusive dessas imagens. Né? E tendo em vista que desse álbum foram produzidas 5 cópias. Uma para o Tavares de Lira, outra para o... Eu falei o nome, José Augusto, um para o Juvenal Lamartine, um para o Alberto Maranhão, e uma terceira cópia para ficar no próprio, uma quinta cópia, aliás, para ficar no próprio Departamento de Educação. Né? Então, quando se produz tantas cópias de um documento, nós já identificamos que essas pessoas queriam circular mesmo nessas imagens. Lembrando que grande parte desses políticos potiguares, né, eles foram deputados muitos anos e moravam no Rio de Janeiro, né, moraram no Rio de Janeiro durante grande parte de suas vidas, né? Certamente eles levavam também essas fotografias para mostrar os avanços da educação aqui, né, e tudo mais. E aqui nessa fotografia específica é uma escola, né, rudimentar na cidade de Areis, no municípiozinho, né, num sítiozinho de Areis, chamado Estivas na época, eu não sei se ainda existe, eu não conheço Areis. A fundo, né? Eu conheço só o cemitério, gente, que linda a fachada do cemitério de lá, bem linda mesmo. Mas aí nós temos essa escolinha simples, nada glamourosa, como os grupos escolares que nós vimos anteriormente, né? Mas vocês conseguem perceber que colocaram um elemento de modernidade aqui na imagem, que ela tem um pontozinho, como diria o Barthes, né, que é justamente esse carrinho aqui que está por trás das intenções do fotógrafo. Esse aí sim deve ter sido previamente colocado, né, para trazer uma imagem de que a educação está chegando em todo lugar, de que a educação é moderna, né? Um carro desses era uma coisa, na época, absurdamente cara, incomprável para a grande maioria das pessoas. Né? Então, era algo muito moderno. E para aliar, agregar valor, né, ao prédio simples dessa escola. Né? Trazer uma agregação de valor. Até porque, gente, para se construir qualquer lei no contexto da história, qualquer lei educacional, qualquer construção social propriamente dita, para que ela seja efetiva, ela precisa, pelo menos, parecer justa. Então, eles buscavam justificar, né, os grandes investimentos, grandes entre aspas, né, nos grupos escolares, mas dizia, não, tem o grupo escolar,
que é para uma elite, e nós teremos essas pequenas escolinhas rudimentares, né, para as camadas mais populares. Ninguém no Estado fica sem educação. Então, a lei educacional ela parece ser justa. Tem a escola lá, mas nós também temos nossa escola aqui, né, para que as pessoas, né, se, digamos assim, aceitassem, efetivassem. Um exemplo claro sobre essa necessidade de parecer ser justo é a questão dessas leis, né, que estão sendo votadas agora da questão... eu não vou falar não, gente. Nós só temos 10 minutos se eu for nessa história. Né, a questão das fake news, né, que o Bolsonaro vetou a parte que punia as fake news, e está todo mundo, por quê? Não sei o quê, porque não parece ser justa. Assim como a criação desses grupos escolares suntuosos que nós mostramos no começo, né, ela tem que ter, também a escola teria que chegar não apenas para uma parcela da população, mas tinha que chegar para toda a população para que se efetivasse, né, para que as pessoas apoiassem a construção desses grupos escolares. Para que as pessoas dissessem, tem esse grupo escolar, mas tem uma escola aqui também para o meu filho. Né? E vale salientar que a escola, nesses momentos, né, iniciais da Primeira República, ela vai estar começando, né? Nós estamos dando início à cultura escolar de acordo com o Dominique Julliard, tá, gente? Em outras perspectivas de cultura escolar, como a, enfim, do Frago e outros, já existia cultura escolar desde sempre, desde que tem alguém ensinando e alguém aprendendo. Mas, na perspectiva do Dominique Julliard, só existe cultura escolar quando nós temos a educação em níveis, profissionais qualificados, ou seja, né, professores que passaram pelo curso normal ou por uma universidade, né, e edifícios próprios para o funcionamento da escola. Então, segundo o Dominique Julliard, a cultura escolar só se dá a partir da construção desses 3 elementos, tá? Então, né, aqui nesse momento, eles estavam justamente construindo, né, essa imagem da cultura escolar. E nessa construção, aqui nós vemos claramente as intenções, né, da fotografia, aqui, né, as intenções e usos da fotografia, como nós já falamos, já presumimos, né, o uso para mostrar essas fotografias também no Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil na época, para mostrar os avanços, né, para mostrar aos populares aqui. Inclusive, né, eu soube também que muitas dessas fotografias elas foram, inclusive, vendidas como cartão postal, né, mas eu não tenho como comprovar, né, porque eu não localizei nenhum, e eu só posso colocar, né, aquilo que a gente tem físico, né, aquilo que a gente localiza, não o que ouvi dizer que a avó de não sei quem disse, né, infelizmente, aí seria se eu estivesse trabalhando com história oral. Mas aqui, essa fotografia vai falar um tanto quanto essas intenções, né? Aqui nós temos o José Augusto, de terno, aparecendo nas imagens, ele vai aparecer, gente, em muitas dessas imagens, né, desse álbum de 1927, o que denota a intenção, né, de promover o seu trabalho enquanto governador do Estado. E aqui nós temos o diretor da escola, e esse aqui eu não consegui identificar. Aliás, esse aqui é o Filóquio Câmara, e esse aqui eu não consegui identificar. Então, esta é a capa do álbum, tá? É muito importante. O rapaz, né, que estava trabalhando, desculpa, eu esqueci o nome. Eu já disse, né, desse problema, então vamos que vamos. Então, é muito importante você colocar também no seu trabalho a capa do álbum, né, e todos os dados que nele contém, por mais que sejam poucos, né, só o ano e o nome da escola, uma folhinha de papel simples, mas é importante você, né, trazer para o leitor como você encontrou esse documento, esse
passo a passo, né, seu da análise desse documento. E aqui vocês podem ver, né, nesse álbum de 27, que é uma capa em couro, né, com arabescos de bronze. É um negócio bem très chique, refinadíssimo. E outra coisa que facilitou muito, né, a minha análise desse álbum de fotografias, mas também vocês podem usar, né, um quadro para fazer com as fotografias avulsas, né, que vocês utilizaram, que vocês localizaram. Aqui, no meu caso, eu especifiquei por tipo, né, e o número de fotografias que eu encontrei no álbum. Então, né, eu encontrei, por exemplo, uma fotografia do Teatro Carlos Gomes, né, 2 fotografias de busto, um busto do presidente do Estado, José Augusto, e do diretor do Departamento de Educação, Nestor Lima. Aí encontrei 19 fotos de prédios escolares, só o prédio, sem as turmas, o que denota a importância, né, desses edifícios nesse contexto, bem como 4 edifícios escolares em construção. E 50, gente, 50 fotos de prédios escolares com a turminha, né, e os professores em frente. Dessa tipologia aqui, que nós vimos, né, da turminha com os professores em frente ao prédio. 50 fotografias. E 27 fotografias só as turmas, né, sem dar destaque ao prédio, só a turminha. 26 fotografias de eventos e festividades escolares e apenas 3 fotografias do interior da sala de aula. Né, que também vamos e convenhamos para as técnicas disponíveis, né, no momento, era muito difícil, né, gente, você tirar foto em ambiente interno. Né? Até hoje, dependendo da câmera do celular, né, se a gente tira uma foto em um ambiente interno, não fica com a luz adequada, né, sempre vai ter um probleminha. Então, gente, essas aqui são as referências. Muito obrigada a todos.